Muito bem, então sejamos todos bem-vindos. Sejamos todos bem-vindos a mais uma reunião pública das nossas tardes e noites de domingo para o nosso estudo do Evangelho narrado por Mateus, que está no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Aqui nós usamos a tradução do Haroldo Dutra Dias. Haroldo Dutra Dias. E lembrando que aqui não está completo, né, nesse livro aqui, o Novo Testamento. Estão só os 4 evangelistas e os Atos dos Apóstolos. Ok? Então, só para que quem for comprar, que embora aqui na capa diga Novo Testamento, ele não vem completo, né? Mas como nós aqui estudamos aqui os 4 evangelistas, nos atende perfeitamente. E gostamos bastante também da tradução, vem com as notas muito boas de pé de página, a gente gosta muito daqui. Bom, antes de nós começarmos, então, vamos ler a nossa mensagem inicial de hoje do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E a mensagem de hoje é de número 165, nos domínios da ação. Emmanuel destaca as palavras de Paulo escrevendo a Filemon, capítulo 1, versículo 14. Então, desta vez, ele não escreve a uma igreja, né? Ele escreve a Filemon. E diz o seguinte, Paulo, no capítulo 1, versículo 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por obrigação, e sim de livre vontade. Então, que ele não se sentisse submetido, né? Que ele tinha liberdade para escolher. Já que ele seria beneficiado, mas mesmo assim era justo que ele escolhesse. Comenta Emmanuel as palavras de Paulo, vamos repetir, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por obrigação, e sim de livre vontade. Comenta Emmanuel: orgulha-se o homem de teres e haveres, e costuma declarar, às vezes com excelentes razões, que os ajuntou à custa de enorme esforço. Entretanto, o Senhor é quem lhe emprestou os meios para adquiri-los, esperando que ele os administre sensatamente. Envaidece-se da cultura intelectual e frequentemente assevera, em algumas circunstâncias, com seguras justificativas, que deve os tesouros do pensamento aos sacrifícios que despendeu para estudar. Todavia, o Senhor é quem lhe confiou os valores da inteligência para que ele os abrilhante na construção da felicidade comum a todos. Ensoberbece-se do poder de que dispõe, afirmando em determinados casos, não sem motivo, que efetuou semelhante aquisição a preço de trabalho e sofrimento. No entanto, é o Senhor quem lhe propiciou os recursos para a conquista da autoridade na expectativa de que ele a exerça dignamente. Ufana-se com respeito à saúde que usufrui e proclama, em certas ocasiões, com base respeitável, que mantém a euforia orgânica às expensas de rigorosa disciplina pessoal. Contudo, o Senhor é quem lhe faculta os elementos essenciais de sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele empregue o corpo no levantamento do bem geral. Rejubila-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir. Mas, consoante o ensinamento do apóstolo, não esqueças que a bondade do Senhor vigora nos alicerces de tudo o que tens e retens, a fim
te consagres ao serviço dos semelhantes na edificação do mundo melhor, não como quem assim procede através de constrangimento, mas de livre vontade. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma encarnação, pelas oportunidades que recebemos, por tantas e tantas bênçãos, Senhor. Fortalece-nos diante das lutas, abençoa nossos esforços, nosso anjo guardião, nossa vigilância, nossa lembrança da prece. Abençoa nossos afetos, Senhor, mas abençoa igualmente todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, Mestre. Graças a Deus. Muito bem. Vamos começar então a narração do capítulo 9. Pergunto eu aos amigos. Nós já passamos por 8 capítulos, 3 deles só de narração do Sermão da Montanha. Jesus é seguido por um grupo grande de discípulos. Mas neste momento, quantos apóstolos tem Jesus? Vamos ver quem arrisca um númerozinho com os dedinhos. Quem arrisca? Ele já tem os 12? Se nós formos voltar um pouco antes do Sermão da Montanha, Jesus começa a escolher os seus apóstolos e escolhe quase no mesmo momento quantos? 4. 2 irmãos e depois outros 2 irmãos. Vamos ver isto no capítulo 4, no versículo, dos versículos 18 ao 22. Então, primeiro temos os 2 irmãos que ele chama Pedro e André. E depois ele chama João e Tiago. Os 4 eram pescadores, pessoas simples. Então, estes 4, com certeza, estavam com Jesus no Sermão da Montanha. Esses 4 estavam. Ok? Faltam outros, não é? Quem é que narra este evangelho? Mateus, correto? Mateus, que era cobrador de impostos, era um homem que tinha já um conhecimento, não é? Imaginemos que ele trabalhava fazendo as anotações, então ele tinha uma cultura, não era uma pessoa ignorante, no sentido, não é? Intelectual, não no sentido da inteligência em si, no sentido intelectual. Mas aqui no capítulo 9 é que nós vamos ver o momento em que Jesus chama Mateus. Não antes. Isso é interessante, não é? Com certeza é. Onde nós estamos aqui no nosso mapa? Onde nós estávamos quando terminamos na semana passada? Vocês lembram? Haviam aqueles endemoniados, não haviam? Estavam lá nos sepulcros, que pediram para ir para os porcos, que foram para o mar. E aí veio a população e pediu para que Jesus fosse embora. Jesus estava na cidade de Gadara, estava aqui na Decápole. E agora nós vamos entender o início do capítulo 9. Estava aqui, em Gadara. Lembrando que este aqui é o lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, e Jesus às vezes vinha para a outra margem, embora ele realmente fosse pregasse, não é, com muito mais intensidade, sem sombra de dúvida, aqui na Galileia e também na Judeia. Mas vejamos então
como começa a nossa narração, a narração aqui de Mateus, no versículo 1 do capítulo 9. Entrando no barco, mas onde ele estava para entrar no barco? Estava aqui, em Gadara, né? Do lado de cá do lago. Do lado de lá que nós temos a Galileia. Mas ele estava do lado de cá, na Decápole. Entrando no barco, atravessou o lago e foi para a sua própria cidade. Qual é a cidade de Jesus? Não onde ele nasceu, porque nós sabemos que ele nasceu na Judéia. Ele nasceu na cidade de Belém, próximo mesmo aqui a Jerusalém. Mas ele apenas nasceu lá, por aquela questão do censo, todos foram obrigados a se movimentar, mas ele não cresceu em Belém. Jesus, conhecido como Jesus de Nazaré, cidade de sua mãe, Maria de Nazaré. Então, aqui está a cidade de Nazaré, que fica na Galileia. Então, nós temos que ele sai de Gadara, atravessa o lago e vai para a sua cidade, a cidade de Nazaré. E foi para a sua própria cidade. Eis que traziam a ele um paralítico deitado sobre um leito. Levaram até Jesus o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, daqueles que levaram o doente para que Jesus o curasse, disse ao paralítico: anima-te, filho, os teus pecados foram perdoados. Questão interessante. Jesus, neste momento, cura o paralítico? Não. Jesus estava ali, através do paralítico, de novo, construindo o seu momento lição do dia. Ali não havia apenas o paralítico, ou os discípulos, ou o povo. Não, ali havia um outro grupo, que é o que vai agora aparecer. Quem é que estava sempre misturado entre o povo para ver se Jesus fazia algo que pudesse ser censurado e pudesse então ser, vamos dizer assim, usado como uma armadilha contra o mestre? Nós vamos encontrá-los aqui também. E é por isso que Jesus não cura de pronto, porque Jesus ama-nos a todos, inclusive os mais difíceis, inclusive aqueles que têm más intenções. Somos todos irmãos e Jesus nos vê apenas como mais próximos e mais distantes do Pai Celestial, mas todos igualmente filhos deste Pai de infinita bondade. E isso é importante porque quando, até mesmo diante dos nossos filhos, nós sabemos, temos filhos mas menos difíceis e filhos mais difíceis, não é? Mas nós vamos nos esforçar para atender igualmente a todos os filhos. Isso é importante, porque não pode faltar a nenhum filho, seja nosso, seja de Deus, né? Nós como irmãos, subsídios para mudança. Porque como poderemos usar livremente o nosso poder de escolha se nos faltarem subsídios? Não seria justo. Não seria uma escolha tão livre. Porque estaríamos sendo induzidos pela nossa própria ignorância, pela nossa própria falta de oportunidade. E aqui nós recebemos amplamente oportunidades, tanto aqueles que estão se esforçando no bem, quanto aqueles que ainda não se esforçam ou não se esforçam tanto. Não que a gente se esforce tanto, né? Mas sempre existe uma gradação. Sempre existe quem está à nossa frente, sempre vai existir quem está atrás de nós, e isso é sempre relativo. Mas vejamos lá. Então trouxeram um paralítico num leito a Jesus. Mas Jesus não o curou de pronto. Ora, ele estava lá no leito paralítico. O que ele haveria de querer? Mas ele primeiramente disse: anima-te, filho, os teus pecados estão perdoados.
O paralítico lá continuou deitado no leito. O que Jesus disse é que os seus pecados estavam perdoados. Eis que alguns dos escribas, olha eles aí, poderiam ser escribas, poderiam ser fariseus, são os homens do templo. No templo estavam os homens que detinham o poder e que temiam que Jesus quisesse tomá-lo deles. O poder temporal, o poder material. Não acreditavam, porque nós julgamos o outro como a nós, não é? Então não acreditavam que Jesus reunia a multidão e não iria querer depois dominá-la. E se dominasse, eles estariam excluídos do papel de poder mundano. Jesus nunca se preocupou em justificar suas intenções. Aliás, ele não precisava justificar, pois ele estava ali como Messias. O povo assim dizia, mas eles não aceitaram, como ainda não aceitam até hoje. Bom, mas estavam ali os escribas. E o que disseram os escribas? Ele blasfema. O que quer dizer blasfemar? É ir, né, conspurcar a palavra de Deus, as leis de Deus, seria confrontar mesmo, não é? De forma indigna Deus. Imagina, Jesus fazendo isso. Mas assim eles disseram, ele blasfema, porque afinal quem poderia perdoar pecados? Deus, não é? Deus perdoa. Mas Jesus disse que os pecados dele estavam perdoados. Quem era Jesus para fazer isso? Uma blasfêmia, porque ele estava assumindo uma autoridade que ele não poderia assumir. Mas vejamos, Jesus estava assumindo uma autoridade para fazer mal a alguém? Ele estava prendendo alguém, magoando alguém, ferindo alguém, tirando posses de alguém? Não. Ele estava apenas aliviando a dor de alguém. Mas eles disseram, ele blasfema. E Jesus, vendo, isso no versículo 4, e Jesus vendo as reflexões deles, disse, por qual razão refletis essas coisas más em vossos corações? Porque embora eles tenham dito, ele blasfema, Jesus vai muito além. Ele blasfema são apenas 2 palavras, não é? Mas o que vai por trás disso é muito maior. E Jesus vai dentro de nós, penetra os nossos pensamentos e o nosso coração, assim como os deles neste momento. E Jesus, vendo as reflexões deles, disse, por qual razão refletis coisas más em vossos corações? Ele não estava falando das palavras que a boca dizia, mas das reflexões do coração. E aí, no versículo 5, ele diz uma coisa bastante interessante. Pois que é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. É a lição. É a lição. Porque dizer, qualquer um pode dizer qualquer coisa, não é? Qualquer um tendo boca e palavra para falar pode dizer qualquer coisa. Quantos não ouvimos dizer, não, Jesus, ali, para lá. Falar, qualquer um pode falar. Mas mostrar o poder de Deus através de si, isso é outra coisa. Por isso ele pergunta, e por isso ele não começou curando, porque ele queria levar aqueles irmãos a pensar na frente de quem eles estavam. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando fala dos interesses, os interesses, eles são tenazes. E agora, anota, Robertinha, anota para mim, por favor, para ver se é capítulo 5 mesmo, que agora eu fiquei em dúvida, quando trata dos interesses. Eu poderia ver, mas ia perder minutos preciosos que não nos convém aqui. E aí, semana que vem eu falo com vocês. Mas o interesse, ele é tenaz.
E ele nos mantém cegos para muitas coisas, que depois, quando o interesse passa, a gente pode olhar de novo e dizer, mas por que eu me compliquei tanto? Era só fazer isso ou aquilo. Mas é porque naquela hora nós tínhamos um determinado interesse que não nos permitiu flexibilizar. Nos mantemos ali endurecidos porque há um interesse. E eles também estavam ali recebendo orientações, esclarecimentos, mas infelizmente ainda estavam endurecidos. E eu digo isso, até por que Jesus perdeu tempo com eles? Se ele sabia que eles não iam mudar por causa daquilo. Mas eles não são espíritos imortais? Nós recebemos sementes, isso não quer dizer que a semente vai germinar na hora que ela é colocada. As sementes podem germinar séculos depois de serem plantadas, principalmente essas sementes morais. E, além do mais, ele não estava só falando para aqueles escribas, ele estava falando para todos. Era uma lição para todos. Então, versículo 5, voltemos à questão que Jesus propõe. Pois que é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Bom, eu acho que é mais difícil dizer levanta-te e anda, né? Porque, não sei o que vocês acham, mas tem que fazer o paralítico andar, né? E no versículo 6, o que faz Jesus? Concluindo a sua lição. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra aqui, naquele momento que ele estava aqui, porque existe uma lei, não existe? A lei de causa e efeito. Quando Jesus diz, teus pecados estão perdoados, aparentemente ele está dizendo que, olha, se o que te causou isso agora, a gente pode pensar isso, não pode? Mas vamos pensar também que toda a trajetória de Jesus foi muito bem, claro, né? A vinda do Messias à Terra, para trazer a segunda revelação das leis de Deus. Ora, que isso não é alguma coisa feita a toque de caixa e nem vai se pensar que olha só, precisamos de um paralítico aí, o que tem aí? Manda agora, esse aí, manda. Não, tudo isso não é feito de improviso, tudo é muito bem elaborado. Aqueles que chegaram até Jesus não foram uns quaisquer. E todos aqueles que foram curados por Jesus estavam dentro do propósito de revelar o Messias. Então havia um propósito em todas aquelas curas. Todas. Porque hoje nós podemos ver que podem existir médiuns de cura, por exemplo. Alguns vão ser curados, alguns não, porque existem as necessidades reencarnatórias, e às vezes temos que passar mesmo por aquela doença e não vai haver a cura. Pode até haver uma amenização dos sintomas, mas não a cura. Mas naquele momento com Jesus entre nós, não houve um único ser, uma única criatura que não fosse curada. Ele curou todos, independente das causas que levaram àquela situação. Todos foram curados, mas não vamos esquecer que Jesus dizia algo muito pertinente, que se ele dizia, tua fé te curou, ele também dizia, vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Porque curar não é difícil. Para quem tem esses recursos, não é difícil. Mas também não é difícil voltar a ficar doente. Se nós insistimos em hábitos doentios, a doença advirá como consequência natural disso. Então, lembrando aquele caso do 10º passe, que é contado num dos livros de André Luiz, Roberta, minha assistente, anote aí o caso do 10º passe para a gente trazer semana que vem exatamente qual livro de André Luiz está.
daquele homem que ia tomar passe na casa espírita, que era uma pessoa muito dada à raiva e acumulava fluidos escuros na região do fígado, e na hora do passe, esses fluidos eram retirados. Como ele não mudava, ele encharcava de novo o fígado com fluidos deletérios e ia para a casa espírita na hora do passe, os fluidos eram retirados dele. No 10º passe, o orientador da reunião, encarnado? Não. Né? O coordenador do passe é um espírito desencarnado. Aquele que realmente vai dizer quem recebe o quê, aonde e como. Ele disse, não, deixa como está. Pode o médium estar fazendo o que quiser e pensando o que quiser. Não saiu nada de energia deletéria em volta daquele fígado. E assim como ele entrou na sala de passe, ele saiu da sala de passe. Qual o objetivo? É aquele objetivo que você diz para a criança, não faz, que você vai se machucar, não faz, aí você vai lá, ela vai... Para ver se percebe que o que está sendo feito para ajudar, chega uma hora que a pessoa tem condição de pensar e raciocinar. Depois de 10 semanas indo na casa espírita, na primeira, na segunda, ok, nunca ouviu falar de espiritismo. 10 semanas são 2 meses e meio. Está ouvindo falar de espiritismo, está ouvindo falar de evangelho, minimamente. Mas a questão é que ele entrava igual semana após semana. Então, muitas vezes, um sacodezinho pode ser bom para a pessoa pensar no como ela está administrando as questões que chegam, né? Muito bem. Então, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, então diz ao paralítico, levantando-se, toma teu leito e vai para a tua casa. Simples assim. Ele não disse, curado estás, não fez alarde, nada. Simplesmente virou e disse, levantando-se, toma teu leito e vai para a tua casa. E, levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as turbas temeram e glorificaram a Deus, que dera tal poder aos homens. Isso é interessante. Vejamos aqui. Mateus escreve, vendo isso, as turbas, não foram os escribas, as turbas, a multidão, temeram e glorificaram a Deus. Então, glorificaram a Deus, que dera, atenção, que dera tal poder aos homens. É aos homens, não é? Aos homens. Que poder era esse? Vou compartilhar com vocês algo que eu achei que pode ser de duplo sentido, pelo menos até onde eu cheguei. Depois, no final, vamos anotar tudo e vamos conversar sobre isso. Por quê? Glorificaram a Deus que dera tal poder, e a pergunta que eu faço é, que poder é esse? Poderíamos interpretar o poder, talvez, de duas formas. Primeiro, o poder de curar, não é? É o poder de curar. Afinal, Jesus dizia que tudo que ele fazia, nós podemos fazer e muito mais. Mas ele não disse isso naquele momento, não é? Ele não disse isso naquele momento. Nós sabemos disso, mas ele não disse isso.
Mas Mateus diz que as turbas glorificaram a Deus, que dera Deus tal poder aos homens. Poderia ser o poder de cura? Poderia. Mas havia ali diante deles um outro poder, não havia? Esse poder poderia ser o próprio Jesus, não poderia? Eu, sinceramente, não tenho aqui nenhuma nota aprofundando essa ideia. Só diz que, versículo 8 do capítulo 9, vendo isso, as turbas temeram e glorificaram a Deus que dera tal poder aos homens. Por enquanto, eu vou ficar com isto, que este poder pode ser tanto poder de cura, que todos nós temos, embora ainda não saibamos efetivar como Jesus o faz, como Jesus é o poder encarnado, não é? Espírito puro. Andava sobre águas, curava leprosos, paralíticos, cegos, sempre deixando as pessoas estupefactas, assombradas. O temiam e o adoravam, porque na verdade ele ia temer, ele não fazia mal a ninguém. Temiam o poder, mas não temiam o homem. Afinal, quem tem um poder? O poder é poder, não é? Muitas pessoas começam usando um poder de forma benéfica e podem também usar para o mal, não podem? Ainda existe isso no nosso mundo. Então, Jesus, ele mostra um poder. Quando nós vemos um poder muito grande, muitas vezes podemos ficar intimidados. Tipo assim, mas Jesus não intimidava. Nesse sentido de não promover mal, mas eu acredito que a sua luz devia intimidar a nossa inferioridade, não é? Ainda hoje, se a gente se imaginar por um minuto, 60 segundos, na frente de Jesus. Jesus aparece para a gente a 30 segundos, 60 é muito. 30 segundos na frente de Jesus. O que a gente faz? Abraça ele? Nem pensar, né? Provavelmente diante da sua luz, a gente não tem noção, mas ele não está mais abafado na matéria como esteve aqui há 2000 anos, não é? Ele é aquele que cegou Paulo na estrada de Damasco com a sua luz. Paulo caiu do cavalo sobre a areia quente do deserto, diante da visão de Jesus. É esse tipo de temor, né? É essa grandeza diante da nossa pequenez. Desconcertante, não é? Maravilhosamente desconcertante. Quem gostaria de 35? Ok. 5 ia ser realmente muito. Mas vamos nos manter, podemos nos manter 24 horas, não assim, dessa forma impactantemente direta. 24 horas no nosso mundo aqui, espíritos imperfeitos, é difícil a gente ficar 24 horas conectados a Jesus. Eu particularmente acho difícil, não é? 4 horas já acho difícil. A gente vai se esforçando, não é? Porque são muitas tensões. Essa pandemia, a gente está lá, fazendo que nem aquela pessoa que tenta levantar o carro com o macaco manual, eu não sei como é que é o nome disso, que a pessoa fica fazendo assim para levantar o carro, para trocar o pneu, não é? É um esforço manter a nossa vibração sem nos deixarmos abater, sem nos deixarmos esmorecer, sem nos deixarmos desanimar. Esse é um esforço totalmente possível, mas não deixa de ser um esforço. E é um esforço solitário, porque cada um vai fazer o seu. E o nosso esforço não pode ser passado para o outro. O nosso
Nosso exemplo pode ajudar o outro, mas não faz pelo outro. Assim também como o outro não vai fazer por nós, né? Pode nos deixar mais estimulado, mas não vai fazer por nós. E aí chegamos, se tiverem dúvidas, para quem está assistindo em vídeo, as nossas conversas no final não são gravadas, tá? Quem quiser participar, só estando mesmo, porque é uma coisa mais pessoal de quem está presente aqui, ok? Capítulo 9, ainda, desculpa, versículo 9. Chamado de Mateus. Aqui que vai entrar. Até aqui nós temos Pedro, André, João e Tiago. Agora nós vamos ter o chamado de Mateus. Passando adiante dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e diz-lhe: segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. Explicou por quê? Explicou quem era? Explicou o que ia acontecer a partir dali? Mateus perguntou alguma coisa? Essa é a energia de Jesus. Que disse Jesus? Segue-me. Jesus perguntou para ele: olha, Mateus, estou reunindo um colégio apostólico, você tem interesse? Não. Ele foi imperativo. Lembra que nós falamos antes que as coisas não foram e não estavam acontecendo aqui de forma improvisada? Esses 12 apóstolos não foram escolhidos no passar da carruagem. Não é? Eles foram escolhidos antes, muito antes de aqui chegarem. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não questiona. Acontece e é como se a gente soubesse. Não sei se já aconteceu com vocês alguma vez. Imaginemos esses homens que Jesus chamava e dizia: vem. Não precisava explicar nada. Tudo já tinha acontecido antes, assim como acontece nos nossos planejamentos reencarnatórios. Muitos detalhes já foram tratados antes. Aqui nós viemos concretizar o planejamento. É porque nós somos muito ainda imaturos, complexos, confusos e, portanto, ainda vivemos muitos conflitos. Mas quando Jesus chega e chama, não há conflito. Vejamos, toda a sua energia pura, um pique sólido de conflito. Ah, Cristina, mas teve um conflitado, que inclusive estava tão conflitado que foi lá e traiu Jesus. Jesus sabia da fraqueza desse, e tudo isso já havia sido previsto. Seria uma prova para ele? Seria uma prova para ele. Mas ele estava equivocado, e esse equívoco, vamos dizer assim, esse equívoco ia ter que acontecer de uma forma ou de outra. Porque no Antigo Testamento, tudo já havia sido dito como aconteceria. E Jesus, quando despede Judas da última ceia, ele despede sabendo, diz para que ele fosse, sabendo o que ele iria fazer. Jesus sabia, óbvio. E foi preso apenas quando quis, quando foi a hora certa, porque tentaram prendê-lo inúmeras vezes e Jesus simplesmente desaparecia no meio da multidão. Iam botar a mão nele, cadê Jesus? Não está mais aqui. Então, quando foi a hora estabelecida por ele, nessa hora ele foi preso.
nessa hora foi o fim da sua missão aqui entre nós. Segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. Em apenas um versículo, Mateus conta como Jesus o chamou para fazer parte do colégio apostólico. Vejamos então um outro item que tem o subtítulo de, ainda capítulo 9, refeição com os publicanos e pecadores. Muito bem, muito bem. Mateus era um publicano. Mateus era um cobrador de impostos. E, inclusive, diz aqui numa nota que a coletoria, Mateus estava sentado na coletoria. Temos aqui no lago de Genezaré, aqui no mar da Galileia, era feito muito comércio entre as regiões. E como eram regiões diferentes, havia o pagamento de impostos por circulação de mercadoria, o que? CMS, não sei como é que era o nome, alguma coisa assim. E aí havia no porto, quando chegavam os navios do outro lado, com as mercadorias, havia a coletoria para cobrar impostos sobre as mercadorias que estavam chegando. Por que eram tão mal vistos os publicanos? Porque esses impostos não ficavam para os judeus. Esses impostos iam para os romanos. Então, os publicanos eram mal vistos porque recebiam os impostos dos judeus e entregavam para os romanos. Eram mal vistos. Vejamos que publicanos e pecadores estavam no mesmo patamar para eles. E Jesus, nessa passagem, senta-se para comer com publicanos e pecadores. Conta-nos Mateus. E sucedeu que, estando ele reclinado à mesa em casa, não vamos esquecer que as mesas não tinham cadeiras, eram mesas mais baixas, onde as pessoas sentavam, né, no chão reclinadas, ou em cadeiras mais baixas, não é? Mas reclinados e não sentados como hoje nós fazemos. Então, estando Jesus reclinado à mesa em casa, eis que muitos publicanos e pecadores que tinham vindo, reclinavam-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vejamos que agora não eram escribas, agora eram fariseus. Os escribas eram aqueles que escreviam, os escribas, né? Escreviam, faziam os apontamentos, anotavam as questões da lei, estavam lá no tempo para fazer isso. Os fariseus eram aqueles que ficavam tomando conta para ver se todo mundo fazia o que estava na lei. Mas não era só na lei de Deus, lá dos 10 mandamentos, não. Era toda a lei de Moisés. Eles colocavam no mesmo patamar, tanto as leis de Deus quanto as leis de Moisés. E Jesus foi muito claro, dizendo que veio cumprir a lei e não derrogá-la. Mas ele veio cumprir as leis de Deus. Ele não tinha nada a ver com a lei aqui dos homens. Não a descumpria. Não a descumpria quando não causava nenhum prejuízo a um ser humano. Então, se ele tivesse que curar num sábado, ele iria curar, como curou. Então, temos aqui, e sucedeu que, estando ele reclinado à mesa, eis que muitos publicanos e pecadores que tinham vindo reclinavam-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, diziam aos discípulos dele, não diziam para ele, diziam aos discípulos dele, como se ele não fosse ouvir, né? Por que vosso mestre come com publicanos e pecadores? Ele, porém, ouvindo, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não oferenda, pois não vim chamar justos, mas pecadores.
O sacrifício, essa oferenda, misericórdia quero e não oferenda. Oferenda estava ligada à ideia de sacrifício, né? Então Jesus estava dizendo que ele estava ali para ajudar os necessitados que vinham a ele. Agora, quem na Terra não é necessitado? Né? Todos somos. Mas tem muitos que não nos reconhecemos como necessitados, não é? Podemos estar até passando por um problema, e se não nos reconhecermos passando por um problema, não adianta ninguém querer nos ajudar, porque não vai conseguir. Quantas vezes uma pessoa quer ajudar outra, mas se essa outra não percebe que precisa de ajuda, ela não vai se permitir ser ajudada, nada vai conseguir ser feito. Esses fariseus, igualmente a todos nós do planeta Terra, somos aqueles necessitados do amparo de Jesus. Mas eles se acham sãos, orgulho, né? Se acham superiores, melhores. E isso faz com que eles se sintam totalmente separados deles. Jesus diz então que ele não veio para os sãos. Quando ele diz que ele não veio para os sãos, ele veio para o planeta Terra, para todos nós, é como se ele dissesse até porque aqui não tem, né? Terra há 2000 anos. Tinha espírito iluminado reencarnando aqui naturalmente? Se reencarnava aqui ou encarnava um iluminado, era para uma missão, como até hoje, é por missão. Porque este planeta é para espíritos imperfeitos. Este é um planeta de provas e expiações. Então, o espírito iluminado, o espírito são, equilibrado, vem aqui para a missão. Então, ele não veio para os sãos, porque aqui não é um planeta de sãos. Aqui é um planeta ainda de espíritos fragilizados, onde o mal, que é a imperfeição, ainda domina o coração da criatura. Ele não veio para os sãos. Nenhum de nós ainda o é. Mas alguns de nós até nos achamos muito bem, toque de linha. E isso causa uma deficiência perceptiva que nos coloca afastando Jesus. Não preciso disso. Eu não preciso disso. Estou muito bem. Eu estou ótimo. Né? Qual de nós nesse mundo está ótimo, com tanta coisa nos perturbando? Um dia sim e o outro também, né? Senão, numa coisa em outra. Graças a Deus, não é todo dia que a mesma coisa perturba, né? Mas infelizmente nós temos muitas fontes de perturbação no mundo. E precisamos estar, como Jesus disse, vigilantes em oração, a fim de não nos permitirmos cair em nossas fraquezas, não é? Cair em tentação. Então ele diz, diz para esses fariseus, ide aprender, está dizendo para os fariseus, aqueles super atualizados da lei, que eles fossem lá aprender o que significa misericórdia quero e não oferenda. Que eles buscassem estender, se eles estão se achando tão bem, por que eles não estendem os benefícios desse bem-estar àqueles que não estão tão bem? Que são exatamente esses que eles chamam de pecadores. O que adianta estar no templo defendendo uma lei de Deus ou do patriarca, se eu não faço nada com essas leis para ajudar quem está longe delas? De que me serve? Pois não vim chamar os justos, até porque os justos neste mundo não precisa, né? Porque não tem ainda. Nós estamos nos esmerando e nos aprimorando. Há 2000 anos, muito menos. Hoje já temos nossos momentos muito bons, graças a Deus, de maior equilíbrio, de maior bem-estar emocional, mental, moral. Ótimo. Temos nos aplicado, são 20 séculos que nós temos ouvido e estamos sendo perseguidos por Jesus. Mesmo que nós não estejamos atrás dele, ele lá anda atrás
de nós. Pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. Os pecadores são aqueles que erram. O pecado é o erro. E neste mundo nós ainda erramos, pois ainda estamos na condição de imperfeitos. Certo? Então, o nosso esforço é o quê? Hoje buscarmos errar menos que ontem e amanhã erraremos menos que hoje. Em erro a gente pode falar acertando mais hoje do que acertamos ontem, acertando mais amanhã do que acertamos hoje. Mas isso exige realmente muita vigilância e muita oração. Vimos hoje, então, do versículo 1 do capítulo 9 ao versículo 13. Muito bem. Vamos orar. E vamos... Eu acho que eu vou colocar esse programa hoje. Semana que vem vai ficar apertado para mim fazer isso. Vou fazer isso hoje. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos em nossas vidas. Que essa nossa semana, que hoje começa, possa ter em nossos corações a tua paz, Senhor. Ajuda-nos a nos acalmarmos diante das dificuldades, a estendermos as nossas mãos amigas aos corações que estejam necessitando de uma palavra, de uma prece, de um gesto amigo, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam sempre em nós e entre nós, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos então, se eu consigo.